Fala galera, tudo bom? Começa agora mais um Giro da Beleza e hoje nós vamos trazer dois assuntos muito interessantes: corte de cabelo e mechas. São duas coisas que se complementam e são dois serviços dos mais procurados no salão, certo? E quando se fala de corte de cabelo, eu sempre penso que as pessoas acreditam que corte de cabelo tem a ver com a parte artística, ou seja, a pessoa tem um dom artístico e a partir daí começa a cortar cabelo. Para quem não sabe, eu fiz curso técnico em publicidade. Por que eu fiz curso técnico em publicidade? Porque eu acreditava que eu era uma pessoa muito criativa e a partir daí achei que eu poderia ter um grande futuro na publicidade. Quando eu comecei a estudar isso profundamente, eu descobri que publicidade tem a ver mais com técnica do que com criatividade. Claro, a criatividade sempre ajuda, mas a técnica é que faz esses comerciais bonitos que a gente vê na TV. Corte de cabelo, ele parte do mesmo princípio. Claro, sempre existe o dom, sempre existe a parte técnica, sempre existe a parte artística do profissional e é isso que o diferencia dos demais profissionais. Mas, acima de tudo, existe a parte técnica, existe a parte do estudo, existe a parte dele entender exatamente o que ele está fazendo numa cabeça. E é para isso que eu fui fazer algumas semanas atrás um curso internacional de corte. Exatamente, eu fui conhecer a Academia Pivot Point. O que é a Academia Pivot Point? A Academia Pivot Point é uma academia americana. Nos Estados Unidos, por exemplo, se você resolver ser cabeleireiro, você vai para uma universidade. A Pivot Point é uma dessas universidades nos Estados Unidos, ela fica em Chicago. E você faz 3 anos de curso. Esses 3 anos vão te dar toda uma base para que você possa sair de lá, montar o seu salão e ser um profissional completo em colorimetria, em corte, em administração de salão, certo? E eu já tinha feito, vocês sabem, eu sou designer de cor, eu já tinha feito a parte de cor, de mechas, de colorimetria junto e agora eu voltei para aperfeiçoar a parte de corte. Então é legal porque a gente tem exatamente o mesmo módulo que eu tenho nos Estados Unidos, adaptado e apresentado aqui no Brasil. É uma imersão nesse estudo, onde a gente fica estudando direto, tanto a parte teórica quanto a parte prática, né? A parte prática são feitas em cabeças de boneca, onde você pode testar vários efeitos e entender o processo. É uma coisa muito legal quando a gente vai para essas academias, é que você entende que corte de cabelo é matemática. Exatamente, corte de cabelo é matemática, mais especificamente corte de cabelo é geometria. Ou seja, você trabalha formas. Então, existem cortes que vão fazer um formato redondo, existem cortes que vão fazer um formato triangular, existem cortes que vão te dar um peso e vão fazer um formato quadrado e outras formas mais. Então, quando você faz um corte, você nada mais está fazendo do que criar uma forma. E se você entende como as formas funcionam, você descobre que o corte se torna matemática. Ou seja, uma coisa lógica e prática, e muito menos artística, né? Então, assim, você tem algo que é instintivo de alguns profissionais que fazem coisas geométricas, mas não sabem o porquê está fazendo. E principalmente quando dá errado, não sabe o porquê deu errado. Então, um treinamento desse serve justamente para isso, para que você entenda as formas, entenda como se complementam essas formas e a partir disso você consegue criar formas. Tanto que eles não usam a nomenclatura corte de cabelo, eles usam a nomenclatura esculpir um cabelo. Porque cortar cabelo é você pegar um fio, levantar e assar a tesoura. Quando você dá uma forma, quando você cria um tipo de balanço no cabelo, certo? Isso cria uma escultura, ou seja, e é por isso que eles não chamam de corte de cabelo, e sim de esculpir o cabelo, e é isso que se aprende lá. Então é muito legal que o seu profissional entenda isso, que o seu profissional entenda que
se o corte dele não está dando um caimento legal, se quando você não escova o cabelo não ajeita, se quando ele corta, um lado fica certo, mas o outro vira uma ponta que não tem o que, é porque algum ponto ele está errando. E como corte é matemática, 1 mais 1 vai ser sempre 2. Então, se você não estiver posicionando dedos corretamente, não estiver fazendo a separação desse corte corretamente, você vai ter um resultado final não desejado. Às vezes até mascarado pela escova, pela prancha, mas nunca vai ser aquele resultado perfeito. E quando você vê um cabelo de uma atriz, de alguém que você diz, poxa, que corte bonito, pense o seguinte, ele foi pensado e planejado. Sério, foi planejado. Corte de cabelo se monta maquete da mesma forma que se monta, por exemplo, maquete para construções de obras. Então, quando você vai fazer um corte desse, e a gente vai mostrar alguns exemplos para você, é feito antes uma maquete para entender qual o caimento, qual a textura que você vai dar nesse cabelo, para você ter o resultado final. Então, a minha dica fica, para os profissionais, é importante as especializações e principalmente as especializações de níveis mais científicos, porque é isso que vai trazer para você o resultado perfeito na hora do corte. Entenda que corte não é inspiração, corte não é arte, corte é transpiração, corte é técnica, corte é estudo. Quanto mais você estuda, melhor são os resultados que você alcança. Legal, né? Então, eu quis compartilhar com vocês essa experiência, porque foi uma experiência única para mim. Hoje eu consegui já o meu 2º certificado internacional. Hoje eu consigo, por exemplo, trabalhar em mais de 70 países, porque esse certificado me permite isso. Mas, principalmente, me fez ter uma visão diferente do corte. E com isso, a gente consegue melhorar ainda mais um resultado que artisticamente já acontecia e agora juntando com a técnica faz a gente chegar à perfeição. E agora não perca o nosso próximo quadro, aonde voltará Isa Mais Bela, nosso grande projeto, e hoje nós vamos estar falando da cor da Isa. E continuando o giro da beleza, estou aqui com a Isabela, né, no nosso quadro Isa Mais Bela. E você que vem acompanhando semanalmente já sabe que nós estamos fazendo o quê? A reconstrução desse cabelo. E hoje eu resolvi trazer ele para vocês verem sem nada, sem escova, foi só lavado. Você já pode notar uma diferença em questão de textura. Para quem vem acompanhando, ó, hoje eu tenho um cabelo com brilho, ó. Olha a diferença que eu tenho da fibra. Você lembra das pontas, ó? Eu tinha pontas todas despontadas e tudo. Agora ele está sem modelar. Mas mesmo assim, ó, eu tenho um cabelo com um alinhamento bonito, certo? E com pontas, ó, com aparência saudável. Ok? Mas, vocês lembram quando nós começamos esse projeto, que esse projeto tinha um objetivo final, que era modificar esse cabelo por inteiro, certo? Então, assim, a Isa fazia selagem, fazia? Então, você pode ver que só com o tratamento nós já baixamos bastante esse volume. Por quê? Porque existe 2 tipos de volume. Um é o volume natural, que vem pelo tipo de cabelo que você tem e pela quantidade de cabelo que você tem. Que essas são, às vezes, quando você tem um tipo de cabelo com muito volume e uma quantidade excessiva de cabelo, quando é aconselhável vocês fazerem os tratamentos de selagem, botox ou algum tipo de alisamento, certo? Mas existe aquele volume que vem, que é o chamado volume adquirido. Esse volume é o volume que você ganha com os tratamentos errados que você faz, quando você satura o cabelo, que era o caso da Isa. E você pode ver que esse volume ela já perdeu, que é muito legal. Mas nós viemos tratando ele ao longo do tempo para um objetivo final, que era o cabelo perfeito no final. E com isso, nós tínhamos como objetivo colorir, ou seja, dar cor neste cabelo. E aí você pensa assim, bom, eu quero ser ruiva, eu quero ser
morena iluminada, eu quero ser loira platinada. Independente do que você escolha, qualquer uma dessas opções que eu passei, você precisa ter um cabelo saudável que permita que você faça isso. Eu vejo às vezes os clientes falando muito, o cabeleireiro é bom, o cabeleireiro é ruim. Sim, existe a parte profissional, da qualificação profissional, mas não existe milagre. Nenhum cabeleireiro faz milagre. O que é o milagre que eu estou falando? O milagre que eu estou falando é pegar um cabelo extremamente ruim e deixar ele perfeito. O cabeleireiro faz o máximo que o cabelo permite. E quanto mais tratado, quanto mais saudável, mais o cabelo permite, melhor será o resultado. Aí sim você vai ter um diferencial técnico de profissional para profissional. Porque se você pega um cabelo saudável que te dá condições de trabalho, aí o diferencial é a parte artística do profissional, ok? E o que nós estamos fazendo com a Isa? Devolvendo a esse cabelo a condição de um cabelo saudável, que nos permita fazer trabalhos de mechas, de linhas, de transformações visuais, sem que isso danifique a fibra, certo? E como é que eu faço isso? Eu vou fazer isso a partir do que eu chamo de mecha teste, certo? Não faça nenhum tipo de descoloração no seu cabelo, entende? Independente do seu profissional, sem antes pedir para ele fazer. Se ele não lhe sugerir que você faça uma mecha teste, peça para ele, tem como fazer uma mecha teste. Por quê? Porque nessa mecha teste nós temos que ver 3 condições do cabelo. Primeira condição, o cabelo tem resistência para esse procedimento. Segunda condição, o cabelo abre de forma igual, ou seja, a mesma cor que eu tenho na raiz, eu tenho no comprimento e na ponta. E o fundo que abre, ou seja, quando eu limpo esse cabelo, aquela corzinha que aparece, é a cor que eu preciso ter para chegar à cor que eu desejo? Porque existem 2 formas, quando a gente trabalha com mechas, de chegar à cor desejada. Primeira forma, quando eu faço a descoloração, o cabelo nessa limpeza já chega à cor que eu desejo. A cor que abre ali fica tão bonita que eu não faço mais nada. Às vezes só vamos tratar, mas eu mantenho aquela cor. A segunda opção é, o meu cabelo naturalmente, ele não chega na cor que eu quero um loiro extremamente platinado, eu quero aquele loiro muito branco. E meu cabelo é muito escuro. Então eu vou até um certo ponto com a descoloração e a partir desse ponto a gente continua com a tonalização, ou seja, eu vou usar um tonalizante que vai me dar aquela cor final que eu desejo. Então existem esses 2 caminhos, cada profissional opta por um e vai te dar o resultado de um. Mas para que eu consiga tonalizar e dar exatamente a cor que você deseja, o fundo do cabelo tem que estar numa altura correta. O que significa isso? Para cada cor eu tenho uma quantidade de limpeza que eu tenho que fazer nesse fio para conseguir obter essa cor. Se eu não fizer essa limpeza correta, eu não consigo a cor. E isso explica quando você vai fazer mechas, pediu uma cor, o cabeleireiro descoloriu, depois ele tonalizou e ainda não deu a cor que você pensava, que você queria. Por quê? Porque se o fundo não estiver correto, eu posso usar qualquer tonalizante, eu posso usar tonalizantes de loiros extremamente claros. Ele não vai revelar aquela cor e automaticamente você vai ficar insatisfeito. Mas vamos ver como é que é feita essa mechinha teste? A Ingrid vai me ajudar aqui. Nós vamos pegar aqui dentro, ó, uma pontinha aqui desse cabelo. Vou separar uma partezinha do cabelo. Deixa eu virar um pouquinho mais para facilitar que vocês enxerguem. Ó, nesse ponto que eu peguei, qualquer problema o cabelo vai tapar, ok? Nós pegamos uma mechinha bem fininha, ok? Certo? Então aqui eu tenho uma mechinha bem fininha e eu vou fazer agora a descoloração nessa mechinha. Isso é uma coisa rápida, é uma coisa simples, entende? E que faz toda a diferença para o profissional. Porque a partir dos resultados que eu vou ver aqui, eu consigo me planejar para fazer esse cabelo.
qual oxidante usar, qual produto usar, se esse cabelo vai ser um cabelo mais demorado, se eu vou precisar ou não usar tonalizante, se os resultados que aqui vão me dar são satisfatórios para que eu obtenha o resultado final desejado, o resultado final que eu imagino, ok? Feito a aplicação do produto, nós vamos fechar essa mechinha, ok? E agora eu preciso dar o tempo de pausa para esse produto agir. Então, nós vamos dar agora alguns minutinhos, porque vocês não vão ficar aqui esperando o mesmo tempo que eu, e eu já volto mostrando o resultado do teste da Isa. E naquele passe de mágica que só acontece na TV, a mecha teste da Isa já está pronta. E você já pode ver o resultado que nós obtivemos a partir daquele pontinho descolorido. O que é legal disso? Isso já me permite fazer todo um planejamento para a cor. Aí você me pergunta, Marcelo, ficou boa ou ficou ruim a mecha? Vamos lembrar das 3 perguntinhas? Primeira perguntinha, o fundo que eu quero, ou seja, a cor que eu quero, eu consigo com que o cabelo me permite a descoloração? Resposta, sim. Ou seja, a partir deste fundo aqui, eu consigo tons mais claros, tonalizando, ou se não, se fosse o meu objetivo, eu poderia manter esse fundo como cor principal e aí eu não precisaria fazer mais nada a não ser hidratar e tratar essa mecha. Segunda pergunta, ela abriu por igual? Ou seja, a mesma cor que eu enxergo aqui na raiz, eu enxergo aqui na ponta? Ó. Tá vendo que tem um parelhozinho? Normalmente quando as pessoas têm coloração, acontece de você ter pontos onde fique mais alaranjado, o loiro fica mais escuro, inclusive você vê direitinho o ponto aonde isso acontece. Você pode ver que nessa mecha eu tenho uma cor totalmente homogênea, então parelha. Me permite sim fazer, porque eu não vou ter risco de raiz ficar mais clara, ponta ficar mais escura, ou ponta ficar mais escura e raiz mais clara. E a terceira pergunta e mais importante, esse cabelo tem resistência? Ó, ele tem resistência para fazer esse processo? Tem resistência. Mas eu também observei, ó, que aqueles pontinhos onde ela já tem a mecha, o cabelo deu uma leve sensibilizada, o que significa que ou eu preciso proteger esse cabelo quando eu for fazer as mechas, ou eu preciso não pegar as mechas que eu estou, pegar essas mechas já feitas na hora em que eu estiver fazendo esse trabalho. Então isso me facilita justamente isso, o planejamento. A partir deste resultado eu consigo planejar os próximos passos e aí sim conseguir aquele efeito de mechas, aquele efeito de loiro que toda mulher sonha. Ok? Então não esqueça, você pode fazer ruivo, eu poderia estar fazendo essa mecha teste e depois tonalizá-lo de vermelho. Eu poderia estar fazendo essa mecha teste para depois botar um tom cobre, um tom dourado, um tom mel, um tom caramelo, né? Que daí entra naquele processo de morenas iluminadas. Então, independente da cor que você deseje, é importante que essas 3 perguntinhas que eu fiz sejam respondidas com sim. Se uma delas tiver um não, você corre o sério risco do resultado final não ser o que você deseja. Ok? Então, essa é a dica de hoje do Giro da Beleza. Não esqueça, se for fazer mecha, se prepare, planeje, porque é importante isso para o resultado final. Quer mais dica? Entra lá no meu Instagram, curte, segue a minha página, tá sempre com uma dica, tem vários videozinhos mostrando algumas coisas como eu mostrei hoje e coisas novas, coisas diferentes e pode servir de inspiração para a sua transformação. Então, me siga nas redes sociais e eu aguardo você até o próximo programa.